Fala galera, hoje a gente veio até a Baía de Nápoles para conhecer Pompeia e o vulcão adormecido. Pompeia e Herculano são duas cidades aos pés do Monte Vesúvio que foram completamente soterrados com a erupção em 79. Patrimônios da Unesco, elas permaneceram mais de 1.600 anos sem serem descobertas e elas só foram encontradas em 1748. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do que sobrou dessa cidade. Logo na entrada de Pompeia fica a Casa do Marinheiro, uma residência de aproximadamente 1.000 metros quadrados com diversas salas em múltiplos níveis. Destacam-se os inúmeros e imponentes mosaicos do final do século I a.C. O nome da casa vem de um mosaico com temática naval que representava a atividade armadora do proprietário. Local onde se representavam comédias e tragédias greco-romanas, o Teatro Grande foi construído aproveitando-se da inclinação natural do morro. Foi um dos maiores edifícios da cidade, com capacidade para 5.000 pessoas e é anterior aos teatros construídos em pedra de Roma. Construído 150 anos antes do Coliseu de Roma e com capacidade para 20.000 pessoas, o Anfiteatro de Pompeia era palco de batalhas de gladiadores, exibições de bestas selvagens e até mesmo demonstrações atléticas, financiadas por moradores em busca de influência política. A divulgação dos eventos era feita através de avisos pintados pela cidade, indicando o tipo de atração, data e quem era o patrocinador. Ainda hoje, é possível ver alguns destes comunicados pelas ruas de Pompeia. Make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. A população de Pompeia era de 20.000 pessoas e aproximadamente 2.500 morreram em decorrência da erupção. Distante somente 10 quilômetros do vulcão, a cidade enfrentou temperaturas de até 250 graus, causando morte instantânea. Após o evento, por 6 horas cinzas caíram sobre a cidade, formando até 25 metros de altura. O Fórum de Pompeia era considerado o centro econômico e político da cidade. Eram aqui que se localizavam os principais edifícios públicos, comerciais e administrativos. De um lado da praça ficava o Templo de Júpiter, alinhado com o Monte Vesúvio ao fundo, e na outra ponta a Basílica da cidade. Pompeia era considerada uma cidade desenvolvida, habitada por pessoas ricas, com muitas mansões e monumentos. Ao estudarem os restos mortais destas vítimas, cientistas e arqueólogos constataram que os dentes eram extremamente saudáveis para a época, em virtude de uma alimentação à base de frutas e vegetais. Outra razão deve-se ao fato dos altos índices de flúor presentes no ar e na água, influenciados pelo Vesúvio.
We were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking to the night. Localizada no coração da cidade, próxima ao templo de Apolo, do Fórum e de frente à Basílica, esta casa foi chamada assim em virtude de um afresco com a loba amamentando os gêmeos Rômulo e Remo. Assim como a casa do marinheiro, também foi atingida pelo bombardeio em 1943, que infelizmente destruiu boa parte dos afrescos remanescentes. Nesta casa foram encontradas os restos mortais de 5 vítimas da erupção. Come closer next to me. Try to find another way to say this, but I think we were meant to be. A erupção que destruiu a cidade em 79 não foi a primeira. Historiadores descobriram vestígios de pelo menos outras 3 grandes erupções, sendo a mais antiga do ano 800 a.C. Ela também não veio de surpresa, pois no ano 62 d.C. a cidade foi parcialmente destruída por um terremoto, o que indica uma grande atividade sísmica. Com entradas individuais que separavam o acesso de homens e mulheres e datado do século II a.C., as termas de Pompeia estão entre as mais antigas conhecidas do mundo romano. Bastante comuns na cultura romana, ofereciam diversos serviços e atividades, como banhos, saunas, piscinas para nadar, massagens, entre outros. Em Pompeia, haviam 3 grandes complexos públicos, além de estabelecimentos privados com funções similares. As termas estebianas eram as mais antigas da cidade, datadas do século II a.C., e também foram danificadas durante a Segunda Guerra Mundial. As termas centrais eram as mais novas e nunca chegaram a ser concluídas, sendo datadas dos últimos anos da cidade. Ao longo das vias de Pompeia, haviam vários estabelecimentos comerciais e residências. E aqui a gente pode ver uma curiosidade: eles faziam um buraco na calçada para as pessoas amarrar os cavalos e não fugirem. Uma outra curiosidade aqui de Pompeia são essas pedras grandes no meio das ruas. Antigamente essas ruas ficavam cheias de lama e aí eles colocavam essas pedras grandes aqui para as pessoas atravessarem a rua sem sujar os pés. Pompeia vivia basicamente do comércio de azeite e do vinho que produzia. A localização da cidade, próxima ao mar, facilitava a exportação destes produtos para diversas outras cidades do Mediterrâneo. Isso era percebido na aristocracia romana, que buscava o lucro, o poder e o aumento de seu patrimônio. Ao contrário do que se imagina, estes corpos não estão petrificados. Em 1860, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli observou que haviam espaços vazios com restos humanos nas escavações. Ele percebeu que esses espaços eram corpos de vítimas da erupção e que com o passar dos anos se deterioraram. Fiorelli então desenvolveu uma técnica para injetar gesso nesses espaços, criando moldes que representavam a forma exata do cadáver na hora de sua morte.
Cerca de 150 anos antes do início das atividades que redescobriram Pompeia, o arquiteto Domenico Fontana fora incumbido de realizar a escavação de um canal subterrâneo na região. Ao executar a obra, ele se depara com inúmeros afrescos, pinturas e esculturas de temas eróticos. Entretanto, Fontana opta por cobri-las novamente, em um ato que especialistas chamam de censura arqueológica. Na época da erupção do Vesúvio, existiam vários bordéis na cidade. Eles eram conhecidos como lupanares, e tem origem na palavra grega lupa, que significa loba. Loba era uma gíria antiga para prostituta. As Termópilas eram os restaurantes da época. As pessoas vinham aqui comer porque não tinham cozinha em casa, então acabavam fazendo um encontro social, juntando os amigos, comendo, se divertindo, batendo papo. Um boteco da época. Casa dei Vecchi é uma das mais famosas residências de Pompeia, ricamente ornamentada com afrescos. Príapo, o deus da prosperidade e da fertilidade, está retratado em diversas pinturas logo na entrada e simboliza a prosperidade econômica dos irmãos Vecchi, escravos libertos que enriqueceram no comércio. Inúmeros afrescos foram removidos das paredes durante as escavações e hoje podem ser vistos em diversos museus pelo mundo. Ao todo, há 12 painéis que retratam cenas mitológicas, como a punição de Ixion. Na mitologia grega, Ixion foi recebido pelos deuses no Olimpo, porém tentou seduzir Hera, irmã e esposa de Zeus. Como punição, ele foi amarrado a uma roda de fogo, condenado a girar por toda a eternidade no Tártaro. Outro afresco localizado no mesmo aposento é o encontro de Dédalus e a esposa do rei Minos, Pasífae. Na cena, Dédalus está entregando uma vaca de madeira que serviria para Pasífae engravidar do touro campeão, o que originaria o Minotauro. Por fim, no mesmo aposento também está a cena em que Dionísio encontra Ariadne, em desespero após descobrir que fora abandonada por Teseu na ilha de Naxos. And see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. O Vesúvio alcança uma altitude de 1.281 metros acima do nível do mar e possui uma trilha que você pode utilizar para chegar ao topo e apreciar a vista incrível de lá. Antigamente, ao longo de toda a encosta, haviam videiras para a produção do vinho vesuviano, principal mercadoria negociada em Pompeia. Desde a fatídica explosão em 79, o Vesúvio já entrou em erupção outras 45 vezes, sendo a mais recente em 1944. Na região toda, habitam cerca de 3 milhões de pessoas, transformando essa na mais populosa zona vulcânica do mundo. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.
future is bright. Apesar dos inúmeros e frequentes tremores, sinais de ampla atividade sísmica, a população de Pompeia seguia tranquila habitando a cidade aos pés do Monte Vesúvio. O desconhecimento de que a montanha era, na verdade, um vulcão ativo e pronto para explodir é uma das razões que explica as pessoas terem permanecido na região, mesmo após o grande terremoto que destruiu parte da cidade alguns anos antes. Na época, sequer existia a expressão vulcão no linguajar romano. Essa expressão somente teve origem depois da erupção e deriva do nome Vulcano, o deus romano do fogo e da forja. Aqui no Museu Arqueológico de Nápoles nós podemos ver diversos afrescos que foram retirados das paredes de Pompeia. Tchau! Depois de uma incrível experiência pela região do Vesúvio e de Pompeia, a nossa próxima parada agora será em Creta, para aprender um pouco mais sobre a cultura grega. Até lá!